Manter animais de criação em áreas abertas durante o período chuvoso é um grande risco. Só no início desta semana, criadores das cidades de Agricolândia e Queimada Nova, no sul do estado, tiveram prejuízos grandes. A incidência de raios causou a morte de 15 caprinos e 57 cabeças de gado. Vamos ver. As imagens mostram o perigo de deixar o rebanho no pasto durante uma chuva. No povoado Lajinhas, zona rural do município de Agricolândia, a 91 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, mais de 50 vacas morreram numa fazenda ao serem atingidas no campo durante uma chuva com raios e trovões no início da semana. Em Queimada Nova, sul do estado, um total de 15 caprinos também foram mortos por uma descarga elétrica quando se abrigavam da chuva embaixo de uma árvore. No início de fevereiro, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, foram registrados mais de 8.000 raios durante as fortes chuvas que caíram em Teresina. Este climatologista afirma que nos meses de fevereiro e março há uma intensidade maior de chuvas no estado. Chuvas resultantes de zonas de convergência que transportam muita umidade. Os meses de fevereiro e março são considerados mais chuvosos no conjunto da quadra chuvosa, formada por janeiro, fevereiro, março e abril. Eles ocupam essa posição principalmente em face da boa quantidade de umidade circulando, umidade que é transportada do Oceano Atlântico para o interior do Nordeste a partir do sistema que provoca chuvas, a zona de convergência intertropical. Quando isso acontece, não apenas a umidade e as nuvens são transportadas, mas um grande potencial para chuva intensa, descargas elétricas e rajadas de vento. As descargas elétricas elas se distribuem por todo o estado e se convertem em um fator de risco para pessoas e animais. Essa intensificação das descargas está relacionada diretamente com a presença marcante da zona de convergência intertropical, atuando conjuntamente com um sistema transiente chamado de VECANS. Os VECANS, os vórtices ciclônicos de altos níveis, potencializam essas descargas, porque aceleram o processo de formação de nuvens. A permanência de animais nas áreas de pastagem é sempre um risco de morte por acidentes com raios. Segundo este médico veterinário e consultor, a proteção do rebanho é mais fácil quando se trata de caprinos e ovinos. Os caprinos e ovinos eles possuem uma certa facilidade nessa prevenção, porque as estruturas, ou pequena agricultura familiar ou grande empresário, eles possuem estrutura que nós chamamos de aprisco, tá? E essas estruturas elas servem para abrigar e proteger. E naturalmente, quando o caprino e o ovino sente que começa a chover, eles correm para se abrigar. Eles saem do pasto diretamente para essas instalações, facilitando aí o manejo do tratador e do proprietário, somente abrindo porteira e colocando eles nesses abrigos. Mas no manejo de rebanho bovino, é praticamente impossível criar abrigos de proteção. Porque no bovino de corte, as estruturas de manejo, não existem esses galpões de proteção para abrigar, principalmente pelo tamanho do rebanho. Então são animais que naturalmente são manejados a pasto e lá nesse pasto eles pernoitam. É claro que numa região como a nossa, que tem risco desses raios, nós precisamos buscar uma alternativa preventiva. Então, nesse caso específico do bovino de corte, sugerimos que se procure um profissional da área elétrica, da engenharia elétrica, para que se possa desenhar um sistema de proteção, tá, para essas regiões que têm maior risco de ocorrência de raios. Este professor de engenharia elétrica da Universidade Federal do Piauí reforça o perigo representado pelos raios e sugere a criação de alternativas para proteger o rebanho em área aberta durante uma chuva com raios. É importante que se diga que o raio ele é uma tendência natural de cair, se forma nas nuvens e cai, se distribuindo no solo. Então, um grande risco para o rebanho
principalmente nas zonas rurais, é que esse rebanho, na iminência de chuva, ele vai procurar em bando se recolher debaixo de árvores, próximos de cercas, e são pontos cruciais favoráveis para a queda de raios. A árvore, por quê? A árvore, sendo o ponto mais alto daquela região, é o ponto mais próximo do raio, então vai atrair esse raio. E a cerca, pela própria constituição material da cerca, que geralmente é um material metálico, e metal, em geral, é um ótimo atrativo para correntes elétricas. E o efeito pode ser devastador. Se a gente puder comparar, por exemplo, com a tensão elétrica da nossa casa, que é 220 volts, comparar com a tensão de um raio, a gente está falando de 1 milhão de vezes mais. Então, são 220 milhões de volts. Os para-raios, eles são mecanismos de proteção importantíssimos e a gente sempre recomenda, em cercas de arame, que de 100 em 100 metros, independente do tamanho da propriedade, que de 100 em 100 metros a gente intercale o arame, que geralmente é usado, com um material isolante, para que a corrente não se propague ou se propague naquele perímetro de 100 metros. Então, de 100 em 100 metros, eu isolo. Isso impede que a corrente flua ao longo de toda a propriedade. Uma outra medida, onde se tem os galpões e é possível colocar esse rebanho debaixo dos galpões, essa é uma medida de segurança talvez mais eficaz, porque ali o rebanho está protegido. Agora, não esquecer de colocar um sistema de para-raio nesse galpão, porque aí você está protegendo a edificação e, consequentemente, quem está abaixo dele.